sempre está conosco, né? Ele é Deus Emmanuel, Ele não sai da gente. Alguns de nós ainda temos algumas memórias do passado, né? Mística que deve lembrar, né? Quantas vezes você foi a um culto e você viu o pastor usando algum tipo de frase de despedida, e aquele tipo de frase dava a entender que você ia ter um encontro com Jesus, ou um toque de Jesus ou do Espírito Santo só no próximo culto, na próxima semana. É como se o Espírito Santo ficasse ali dentro daquele templo e você tivesse que esperar agora uma semana para novamente ter aquele encontro naquele lugar, naquele templo, onde Deus ia se manifestar. Quando na verdade, quando você vai para casa, Ele vai junto com você, porque Ele não sai de nós. Ele não sai de nós. A palavra de Deus diz em Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. O amor de Deus é incondicional. As suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Embora a gente peque, embora a gente erre, Ele jamais desiste de nós. Perante a Bíblia, só tem um único pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu imagino que ninguém aqui tenha cometido esse pecado. Não vou entrar no mérito da questão, mas é a única que, basicamente, na minha maneira de entender, não vou entrar em detalhes, mas blasfemar contra o Espírito Santo, é resistir o Espírito de Deus, é negar o Espírito de Deus, é você atribuir ao Espírito de Deus uma ação demoníaca. Jesus, ele expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo, e algumas pessoas atribuíam aquilo a demônios. Diziam que Jesus estava sendo usado pelo Beelzebub. Então isso é uma espécie de blasfêmia contra o Espírito Santo. Você atribuir a Satanás uma obra do Espírito Santo. Mas aqui ninguém fez isso, nem nunca vai fazer. Amém? Não é fácil de você anular o amor de Deus, porque Ele não desiste de nós. Ele nos ama tanto. Alguém me lembrou essa semana, ontem alguém me lembrou, um amigo meu visitando ontem, um amigo meu, Jai, que já esteve com a gente aqui numa reunião dessa, ele estava lembrando um texto de Romanos 5, que diz que Deus prova o seu amor para conosco quando nós ainda éramos pecadores. Então, quando nós ainda éramos pecadores, Deus já havia provado o seu amor para conosco. Quanto mais agora que nós somos justificados. Se Deus já nos amava quando a gente ainda era pecador, Ele já nos amava, imagine agora que você decidiu seguir Ele. Então não é tão fácil assim. Deus não desiste da gente. Nós é que desistimos dele. Nós é que muitas vezes pisamos no tomate, mas Ele não desiste de nós jamais. Amém? Eu falei tudo isso, amado, para dizer que Deus ele não se separa da gente, o Espírito Santo não nos abandona, nós não estamos mais na antiga aliança, Quando Davi dizia, pelo amor de Deus, não retira de mim seu Espírito Santo. A gente está na nova aliança, o Espírito Santo mora dentro de nós. Mas, o que eu queria dizer com tudo isso é que, embora Deus seja Deus Emmanuel, embora o Espírito Santo está sempre com a gente, tem dias, para aqueles que são mais sensíveis ao Espírito Santo, que você sente a presença dele de uma maneira diferenciada. Você sente, Para nós que ministramos a palavra, é praticamente audível a voz dele. E esse é um desses dias. Eu ouço ele falando aqui de maneira audível, é muito claro. Ele está nesse lugar. Eu tinha perdido o raciocínio, mas ele já me lembrou. Porque ele está aqui. Amém? Então creia, irmãos, creia que ele está aqui. E preste atenção em tudo que Deus está falando, que ele vai falar até o final. Porque ele está nesse lugar. Amém? Só uma palavrinha rápida, mano, antes da gente compartilhar a palavra.
pastor Christian já falou algumas vezes publicamente, né? Que a gente sonha em poder servir outros ministérios. Isso é um sonho meu da minha esposa já de anos. E esse sonho já está se realizando, né? Amanhã eu vou estar pregando no ministério aqui em São João. Se tudo der certo, a minha esposa vai estar pregando lá em Tijucas amanhã à noite. No domingo que vem, nós vamos estar ministrando numa igreja lá em Brusque, aniversário de 14 anos do Casa do Pai. Última sexta-feira do mês, eu vou estar ministrando no curso de homens na Igreja Batista da Lagoinha, aqui em São João. Então, esse sonho já está se realizando, né? No mês passado, ainda nesse mês de janeiro, né? Nós ministramos na igreja Casa de Oração aqui 2 vezes, 2 ou 3 vezes, 2 vezes, eu acho. Então, esse sonho já está se realizando, mas isso não vai apagar o nosso ministério local aqui. Eu não tenho hoje direção de Deus para abandonar vocês. Eu nem quero fazer isso. Eu só, agora, vou ser bem sincero com vocês. Houve momentos que a gente chegou a pensar, né? A gente chegou a pensar, será que Deus quer que a gente só sirva outros ministérios? Porque, imagina, né? Tivemos momentos onde estava só eu e a Leia, né? Numa reunião. Então, amados, passa um monte de coisa na mente da gente, né? Mas nós não temos direção de Deus para isso. E enquanto tiver uma alma para pegar junto com a gente, nós não vamos desistir. Amém? Nós vamos prosseguir para o alto. Eu estava compartilhando com a Juliana ontem à tarde sobre a missão do Ministério de Águas. A nossa missão é a mesma da Bíblia. Mateus 28, fazer discípulos para Jesus, né? Ir por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão do Ministério de Águas, que é a mesma missão da igreja. Então, nós estamos aqui com esse entendimento que Deus quer nos usar para ganhar almas para Jesus. Amém? E consolidar essas almas. E instruir essas almas, discipular essas almas. Amém?